Olá, você, querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos mais uma vez aqui com o programa Bíblia JFA Conecta, falando do download da Palavra de Deus no seu coração. E hoje, um motivo muito especial, falando sobre a nossa vida com Deus e como descansar em Deus. Vocês vão descobrir isso daqui a pouco. Portanto, prepare-se para receber uma dose da Palavra de Deus no seu coração. Se você está aí em sua casa ou num lugar solitário, pode aumentar o volume e chegar mais perto do rádio. Se você pode acessar o YouTube, nosso canal de YouTube, na Rádio FM Musical.com.br, ou então nas mídias sociais da Bíblia JFA. Estamos aqui à disposição, ao vivo e a cores. Além disso, você pode também nos acompanhar no nosso WhatsApp, tem a pergunta do dia, tem aquilo que nós queremos saber, o que você está pensando, sentindo. Esta é a hora de comunicar. E para ajudar nessa tarefa aqui, como sempre, temos o Paulo André aqui conosco. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de novo. Agora são 16 horas, 2 minutos e 16 segundos. Hoje a gente tem um programa bem especial para você. O tema do nosso programa hoje é insônia. Você que tem problemas com insônia, teve problemas com insônia, quer dicas sobre insônia, o tema do programa de hoje é insônia. Então eu queria desejar um excelente dia e, por que não, uma noite até, para todo mundo que tá vendo a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito bem-vindo a todos, muito obrigado por estar aqui. Eu já tô vendo que o chat já tem um monte de gente falando boa tarde, Carlos Nascimento, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Lisandra, amém, amém, amém. Eu tô vendo todo mundo aqui, muito bom estar com vocês. E a pergunta de hoje no nosso programa é... Preste bem atenção que a pergunta é o que a gente usa para vocês participarem, para saberem suas dúvidas, pra gente conversar em cima. Então a pergunta de hoje é: qual o motivo da sua insônia, hein? Eu vou repetir, qual o motivo da sua insônia? E aí, se você quiser mais algumas coisas para pensar no que falar na sua resposta, você pode pensar como vencer a insônia, você pode falar sobre isso, você pode falar como fazer para dormir quando o sono não vem, tem alguma estratégia aí que você faz? O que já te tirou o sono na vida? O que você faz quando tem insônia? Então, a pergunta de hoje principal é: qual o motivo da sua insônia? Responda pra gente ou pelo chat do YouTube que eu vou estar anotando, ou então pelo nosso WhatsApp 11 3655 7627, 11 3655 7627. E se você responder pelo WhatsApp, você concorre a uma assinatura premium da JFA, que vem com uma série de vantagens aí. Eu falo toda semana, eu não vou repetir. Então, qual o motivo da sua insônia? Manda a resposta pra gente, eu vou estar anotando, a Gabi tá anotando. A gente vai trazer todas as respostas e perguntas que vierem pra gente no momento de reflexão no segundo bloco do programa. E aí é a hora que a gente participa junto, que vocês têm as dúvidas sanadas, vocês contam as suas histórias, eu trago aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o versículo do dia. Acho que o versículo do dia não tá querendo carregar, então eu vou ler uns comentários aqui de algumas pessoas que estão entrando. Vou ler um comentário. Daniela Cecília: me separei, isso está me tirando o meu sono, o que eu faço? Ó, já veio a primeira pergunta. Vou anotar aqui, não é para responder agora. Vamos lá pro versículo do dia. Não durma no ponto. Conecta com o versículo do dia. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Conecta com o versículo do dia. Que beleza, esse assunto acho que vai dar certo, ó. Tem muita gente entrando aqui e já mandando as suas considerações sobre insônia, dormir, conseguir dormir. E a voz do pastor Cornélio ajuda nisso, hein? Você ouve a voz dele, se você quiser, toda a Bíblia
está lá já gravada na voz do nosso pastor Cornélio, que toda vez aqui é a locução do versículo do dia. Dessa vez, o Salmo de número 4, versículos 7 e 8. E esse salmo é muito, muito, muito interessante porque ele tem uma dica de como que você faz para poder dormir. Vamos ver se quem já entendeu essa dica aqui, que eu vou explicar com mais vagar agora nesse momento. O versículo 8, ele fala aquilo que é o sonho dourado de quem dorme, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Primeira coisa que esse texto diz: para você não ter insônia, você precisa deitar e dormir. Parece simples de dizer isso, né? Deita e dorme. Aquele que tem insônia, ele deita e fica revirando na cama. Deita e os pensamentos não param de chegar. Deita e sente um comichão, fique irrequieto. E aí começa a mexer, começa a subir, descer, levanta, deita de novo, ajusta a luz, mexe na cortina, vai no banheiro, toma um copo d'água, volta, deita e não dorme. Insônia é essa incapacidade de dormir. E aqui então esse texto fala: em paz também me deitarei e dormirei. Você consegue dormir de primeira assim? Eu posso dizer que eu tenho essa capacidade, essa condição. Eu deito e durmo. Aliás, eu sou tão bom no assunto que não preciso nem deitar. Eu já dormi de pé. Se eu entrar num ônibus, se eu entrar no avião, se eu ficar parado no lugar, no metrô, parou, dormiu. Dormi até na cadeira do dentista. Você vê como eu confio nele, né? Que é o meu cunhado, inclusive. Então, você tá lá de boca aberta, com o motorzinho ligado, dormindo. Deitar e dormir. Você tem essa condição? É claro que há momentos na vida, há situações em que a gente perde o sono, até por uma razão boa, positiva. Quem aí não teve já um filho que está na expectativa da viagem e nem consegue dormir esperando chegar logo o dia? Chegar logo o dia do aniversário, chegar logo o dia de entrar no carro, no avião, ir para outro lugar, chegar no dia de receber o presente. Então essa expectativa, essa alegria antecipada até tira o sono. A pessoa não consegue pregar o olho. Isso é bom. Não é disso que nós estamos falando aqui. Também existem motivos de insônia que são pontuais. Porque é óbvio que se você está num grande preocupação, essa expectativa da criança aí, mas está na expectativa da notícia, se você vai ou não vai ser empregado, se vai ou não vai sair o resultado, se fechou ou não fechou o negócio, se entrou ou não entrou o dinheiro. Então é natural, é normal que você, com essa expectativa, fique acordado, aceso, não consiga desligar. Mas é preciso dizer que Deus nos criou para dormir também. E um terço do tempo você dorme. Eu não sei se você já reparou aí que tudo que você tem de eletrônico, tem bateria, tem um tempo que tem que carregar. Você gasta, uma hora tem que carregar. Senão você não consegue ter o uso contínuo. E o nosso organismo, o nosso corpo, ele tem que descansar. E o que mais tem que descansar não é o seu corpo em si. Porque o corpo, os músculos, eles têm que descansar, mas você fica paradinho ali, se você ficar deitado sem dormir, o músculo está descansando. A única coisa que não descansa enquanto você não dorme é o seu cérebro. Ele continua pensando, ele continua agitado, ele continua raciocinando, as suas sinapses funcionando. Esta máquina que Deus colocou na sua cabeça, o seu cérebro, ele precisa baixar a atividade. E aí então, quando você dorme, o cérebro vai desligando, o cérebro vai descansando. Ele não pode apagar total, senão você não respira. Mas aquilo famoso na medicina, né? O sistema simpático e parasimpático. Aquilo que você tem consciência do que faz, então o seu cérebro está comandando com o seu conhecimento, ou aquilo que ele faz no automático, e manter o seu corpo funcionando. Você precisa baixar a atividade do cérebro e ele precisa entrar num estado de descanso. E isso é conhecido na medicina como o sono REM. É a fase em que você está lá
no total descanso, está recuperando a sua capacidade de raciocinar, de pensar. Então o seu músculo, o seu corpo descansa, a sua mente descansa. E quando você acorda renovado para pensar de novo. Capacitado para enfrentar outros problemas e desafios. Então, o primeiro ponto da nossa história aqui é: se você quer não ter insônia, você precisa deitar e dormir. Mas para deitar e dormir, é preciso ter paz. Em paz me deitarei e dormirei. Então, a segunda ponta da nossa historinha aqui é paz. Esse é um assunto que já foi tema do nosso Dia da Boa Notícia, que aliás está chegando. Nós temos hoje aí já a preparação, já está no nosso aplicativo. Se você abrir lá, acho que o Paulo André fala depois disso aqui também, né? Vou dar uma introdução ao tema do Dia da Boa Notícia essa semana, coragem, né? Isso mesmo, coragem. Coragem, esse tema é da hora. Falarei mais sobre isso no intervalo, enquanto isso estou anotando ótimas perguntas. Temos várias pessoas falando aqui. O Silvio Ferreira, por exemplo, o motivo da minha insônia é o desemprego. E tem um monte de gente falando que o motivo da insônia é o desemprego. Tem pessoas que falaram também o motivo da minha insônia é a ansiedade e pânico. Fizemos um programa sobre ansiedade, acho que 2 semanas atrás. Então olha lá também, falamos sobre ansiedade. Tô anotando de todo mundo aqui as mais difíceis, polêmicas e interessantes. Eu trago já. Aham. Então, não quer ter insônia? Deita e dorme. Não consegue dormir? Tenha paz. Aí, como é que eu faço para ter paz? Porque parece que falar é fácil, né? E esse é um tema que nós já trouxemos no Dia da Boa Notícia, já trouxemos aqui em outros estudos da palavra no nosso programa. João 14, 27. João 14, 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui é um grande, grande segredo. Porque Jesus está falando: deixo-vos a minha paz vos dou, mas eu não vou-la dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá paz? E aqui, então, muitas das perguntas, Paulo André, já vou matar aqui de cara, aqui, viu? Por quê? Pensa aí se eu já não vou responder para você. Como é que nós conseguimos paz nesse mundo? Tem 3 maneiras de conseguir paz nesse mundo. A primeira delas, que está intuitivo na questão da paz, o oposto de paz é guerra, né? Então, a maneira de fazer a paz é exercer a força. Então, quem tem força, impõe a paz. É assim que se vencem as guerras. O exército mais forte ganha do mais fraco e impõe a paz. Acabou a guerra, começa a paz. Enquanto tem um exército se defendendo, enquanto tem alguém lutando e resistindo, não tem paz. Então, o mundo dá paz quando você tem força, porque aí ninguém se arrisca. Isso ficou famoso na época de Jesus, que foi um dos maiores impérios da história, o Império Romano, que pacificou toda aquela região. Havia paz para ir e vir, fazer negócios, andar nas estradas, havia tranquilidade, segurança. E essa paz ficou conhecida como Pax Romana, ou seja, a força do império impõe a paz. Então o mundo te dá paz pela força. Segunda razão pela qual o mundo dá paz. No mundo você tem paz quando você sente que tem a condição que não vai passar apertado, porque você tem recursos, dinheiro. Então, quando você tem dinheiro, você está em paz. Por que o nosso irmãozinho aí tá preocupado com o emprego? Porque sem emprego, sem dinheiro. Agora, o bilionário lá, herdeiro, ele está preocupado com o emprego? Ele está pensando, puxa, preciso arranjar um emprego, estou sem fazer nada o dia inteiro, preciso fazer alguma coisa. Ele pode querer trabalhar para poder ser produtivo, mas ele não tem a preocupação de ter que ganhar o dinheiro para sustentar a família. E você aí, seja sincero comigo, se você tivesse a garantia de sustento independente de trabalho, será que você não pedia conta hoje? Quanto YouTube tem aí das pessoas que ganharam loteria, tiveram alguma coisa assim, chega diante do chefe e fala, tô fora,
Tchau, nunca mais quero te ver. E by the way, você tem mau hálito. Por quê? Porque a pessoa tá lá segurando, aguentando, resistindo, suportando, porque precisa. Então, quando você tem dinheiro, quando você tem recursos, está em paz. Ah, tem uma crise e tal, mas eu tenho como pagar a conta. Estou tranquilo. Não tenho dinheiro para pagar a conta, amanhã vence o aluguel. Não durmo. Preocupação. Tenho que fazer frente aos gastos e não sei como vou fazer. Esse é um grande motivo de preocupação. Esse é o motivo de 70% dos divórcios. Dinheiro. Quando a esposa percebe que o marido não tem condições de manter o lar. Ou quando os dois percebem que eles juntos não conseguem coabitar porque a pressão financeira é muito grande. Então, segunda maneira do mundo dar paz. Colocar riqueza, colocar dinheiro na sua mão. Terceira forma de ter paz de acordo com o nosso mundo. Conhecimento. Então, eu dou esse exemplo sempre. Vou fazer o vestibular. Então, eu tenho aquela ansiedade, como nós falamos aqui na semana retrasada. O que vai acontecer? Na hora que você abre a prova e você vê que você sabe a resposta, entrou em paz. Por quê? Porque eu sei como resolver o problema. É só uma questão de tempo agora e eu vou fazer. Mas quando você abre a prova e vem uma pergunta que você não tem a mínima ideia, aí começa aquele suor frio, né? Começa aquela dor de barriga. Acabou a paz. Por quê? Porque eu não sei como sair dessa situação. Então o mundo tem essas três maneiras de te dar paz. Ele te dá a paz pela força, ele te dá a paz pelo dinheiro, ele te dá a paz pelo entendimento. E quero dizer que não tem nenhum problema com isso não, porque funciona. Mas esse versículo de João 14 está dizendo: não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus está dizendo que você pode ter paz mesmo quando você é fraco e o outro é forte. Mesmo quando você não tem dinheiro e precisa pagar as contas. Mesmo quando você não sabe a resposta, mas tem que enfrentar o problema. Então, meu irmão, olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Eu posso ter paz mesmo sem ter a solução. E que paz é essa? É a minha paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque você não depende daquilo que o mundo diz que você depende para ter paz. E se você tiver paz, você vai poder dormir. Em paz me deitarei e dormirei. Então, segundo ela da corrente, para não ter insônia, deitar e dormir. Para deitar e dormir, ter paz. E agora, voltando lá para o nosso o primeiro versículo, né? Porque esse texto aí tá lá, versículos 7 e 8. Tem um negócio muito interessante, Paulo André, e eu quero ver o pessoal, acho que aí eles vão também fazer pergunta aqui, olha. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então a outra palavra aqui é alegria. Alegria. E é uma alegria que não vem porque se multiplicou o trigo e o vinho. A colheita, a riqueza, a condição humana. É uma alegria maior do que quando você tinha a alegria da boa notícia da terra. É a alegria da boa notícia do céu. Tem uma pergunta aqui, exatamente, que eu acho que você acabou de responder a pergunta. Oba. Professora Flávia, não sei falar o último nome. Como dorme em paz, sem emprego, sem dinheiro e as contas andando? Então é sobre como ter paz na hora do aperto financeiro, né? Tem outras muito boas aqui, tem umas relacionadas em insônia relacionado ao relacionamento. Minha esposa me deixou após pedir medida protetiva e isso tá me causando insônia. Tem outras pessoas falando de relacionamento, finanças. Então, é legal. Isso daí que você tá falando, acho que responde uma das nossas perguntas em relação... Você está bem financeiramente e mesmo assim tem insônia. Aliás, geralmente quem tem mais insônia é quem tá bem financeiramente, porque o medo de perder é maior do que a preocupação de como ganhar.
quando você tem aquele dinheirão e está com risco de ser roubado, está com risco de ter turbulência econômica, está com risco de correr o risco da a empresa não dar certo e você perder o seu investimento, aí você perde a paz tendo dinheiro. Então, o que eu estou dizendo aqui é o segredo da palavra de Deus para dormir independente da situação externa. Não quer dizer absolutamente que você vai sofrer um monte de problemas e vai falar, que legal, estou aqui com a minha mulher me deixou, eu perdi o emprego, estou doente, mas olha como estou feliz. Não é isso não, é a paz que faz com que você deite e durma, porque quando você descansar, você vai acordar melhor para enfrentar os problemas, porque eles têm que ser enfrentados. Há uma solução para o desemprego, há uma solução para o abandono, há uma solução para a falta de recursos. Só que para você vencer, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, aí piora a situação. Quando você não está em paz, você deixa as pessoas ao seu redor também sem paz. E aí acabou a paciência, e aí o chefe te demite, e aí a tua esposa, teu marido te abandona, aí o seu credor não tem mais longanimidade para esperar a dívida, porque você, intranquilo, você insone, você perturbado com várias noites sem dormir, a definição de loucura é ficar sem dormir. Você fica sem dormir muito tempo, você fica louco. Começa a ver coisas que não existem, começa a pensar coisas que não existem, o cérebro dá tilt. Então, meu amigo, o que você precisa hoje? Você precisa dormir. Você precisa deitar e dormir. E nós vamos orar hoje aqui no final para que você durma. E não vai dormir porque apareceu o dinheiro, não vai dormir porque tem a resposta, não vai dormir porque alguém te deu o armamento, a capacidade, a força para impor a sua vontade. Vai dormir porque você descansa em Deus. Este é o segredo que está ao alcance de qualquer um, em qualquer momento. Deitar em paz, com a alegria que é maior do tempo em que vinha a grande colheita e vinha a grande razão de estar em paz nos homens. Muito bem. Como fazer isso, hein? Como fazer isso? Não é fácil, não. Aliás, é o que tá todo mundo perguntando no chat. Como dormir em paz quando eu não tenho paz? Como conseguir a paz independente das coisas estarem acontecendo? Muitas perguntas aqui. Temos mais? Quer que eu leia mais perguntas aqui, pai? Eu queria só dar um testemunho meu aqui, aí a gente passa para um momento de reflexão que é para responder as perguntas, né? Tá certo, mas antes eu tenho notícias. Então faça aí o testemunho que eu vou para as notícias. Eu quero dizer que o que eu tô te dizendo não é uma teoria que eu li em algum livro, que isso não é um raciocínio que adquiri lendo a própria Bíblia. Isso é uma experiência de vida. Experiência de vida, em que eu aprendi que é possível ter paz e dormir, mesmo e apesar das circunstâncias externas. Então, há muitos anos atrás, exatamente em setembro de 1988, você vê que faz tempo, né? Eu tive uma experiência de vida muito, muito, muito dramática. Eu trabalhava no mercado financeiro, estava há alguns meses do meu casamento, tinha todas aquelas dúvidas e dívidas das contas a pagar, do aluguel da casa, da mobília, dos custos do casamento, e estava tudo lá planejado. E no mercado financeiro, os mais velhos vão lembrar, 88 foi o ano em que a nova Constituição foi promulgada, essa Constituição Cidadã que hoje tanta gente reclama aí, é um problema também do que ela faz e não faz. Aquela Constituição foi promulgada, ela estava passando por revisão com o Congresso Constituinte. E um dia maravilhoso lá, eu resolvi lá no mercado financeiro fazer um investimento que dependia da variação do ouro. E quanto menos o ouro variasse, mais ganhava dinheiro. E quanto mais variasse, mais perdia. E era uma operação para ganhar alguns reais aí, e com um risco muito baixo de perder. Mas tinha risco. Mercado de bolsa, tinha risco. E aí então, eu estava lá fazendo a minha operação, ganhando uns trocadinhos, quando lá no nosso maravilhoso Congresso Nacional,
os deputados e senadores resolveram colocar na Constituição que, por lei, por Constituição, os juros no Brasil não poderiam exceder 12% ao ano. É uma maravilha, porque esses iluminados imaginam que colocando uma lei você cria uma regra de mercado. É só escrever na Constituição que o juro não passa de 12%, que ele não vai passar. É uma ingenuidade completa ou então uma... Má fé. Boa. Eu tava procurando a palavra aí. Ou é de propósito ou então é de muita incompetência. O que aconteceu quando no mercado financeiro todo mundo descobriu que agora o Brasil, além da jabuticaba, também tinha uma lei que dizia que juro é tabelado pela Constituição. Explodiu o preço dos ativos que não eram tabelados. Porque quem está lá aplicando dinheiro em renda fixa, quem está lá aplicando no mercado financeiro, ia ter que falar, bom, agora é 12%. Numa época em que a inflação estava perto dos 40%. Foge todo mundo dos juros e põe o dinheiro na inflação. Alguma coisa que varie lá, compra dólar, compra ouro, e aí o ouro explodiu de preço, e eu entrei numa dívida impagável. Eu tinha 2 semanas para o exercício daquela opção, pagar alguns milhões. Nunca tinha passado isso na minha vida. Há 2 semanas de quebrar, eu não tinha dinheiro para pagar. E não apenas o meu melhor amigo estava comigo nessa história. E aí então foi assim, não apenas eu acabei com a minha história aqui, com o meu casamento, mas eu vou prejudicar o meu amigo, o negócio dele, a empresa dele. O que eu vou fazer? Então, meus amiguinhos, eu lembro muito bem, era uma sexta-feira, veja que você guarda as situações, e eu ia encontrar com ele e falar para ele, olha, aconteceu esse problema aqui. Lembra aquela operação para ganhar um pouquinho? Então, perdemos tudo. Como dar essa notícia? Como estar em paz? Naquela sexta-feira à noite tinha culto na igreja. E eu estava na direção da música, na direção do louvor lá. Tocar e cantar. Eu não sabia mais a letra da música. Eu não conseguia lembrar o que eu ia falar. Eu não tinha raciocínio lógico. Eu estava suando frio. Eu estava com o estômago desarranjado. Eu estava totalmente perturbado por causa do problema que ia acabar com a minha vida. E agora o que eu faço? E como eu conto para ele? E aquela noite de sexta para sábado, eu lembro que eu falei, eu vou para minha futura casa. Tava alugado já lá o apartamento, não tinha nada. Eu entrei ali, deitei no chão, no assoalho, e falei, Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia. E eu descobri que quando você está apavorado, quando você está com uma grande angústia, você entra em loop. Então eu estava orando a Deus, mas não estava falando nada. Misericórdia, 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 misericórdia. Era assim um ato automático. Não tinha paz. Eu passei aquela noite em claro. Eu passei aquela noite sem dormir. Porque eu tinha que falar para ele e tinha que enfrentar o problema. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu fui lá no sábado e que chamei e conversei, ele foi ouvindo e falou, e agora? E o quê? Né? Mexendo no lápis assim. Quando ele entendeu o problema, ele falou, Paulo, isso aqui só tem uma solução. Nós temos que orar. Aí nós nos ajoelhamos ali na sala dele, no tapetinho ali, botamos a cara no chão e clamamos a Deus. Não era mais, ai meu Deus, Virgem Maria, Deus me acuda, meu Deus, misericórdia. Era falar com Deus. E naquele momento que nós estávamos derramando o nosso coração diante de Deus, veio uma onda de paz. Veio a presença de Deus. E eu entrei numa certeza de que aquilo ia dar certo. Eu abri o olho, eu senti aquilo, e quando eu olhei para ele estava na mesma situação. No mesmo momento, ele sentiu a mesma onda de paz e sentiu a mesma convicção. Ele falou, Paulo, eu senti que isso vai dar certo. Eu também senti. Sabe o que aconteceu dali para frente? Passei 2 semanas, ou um pouquinho menos, em paz. E eu não tenho como contar toda essa história aqui, mas só para dizer para vocês, o final foi extremamente feliz. Porque quando ia acontecer a catástrofe, houve uma outra grande reviravolta mundial.
A Rússia teve uma quebra da safra do trigo. Eu lembro aqui, esse texto fala do trigo aqui, né? Quebrou a safra do trigo na Rússia. Eles não tinham como importar trigo pagando em dólar, porque o rublo não era conversível. Eles tinham ouro e eles venderam ouro na bolsa americana, na COMEX em Nova York, para fazer dólar para comprar trigo. E a manchete do jornal foi: ouro tem queda recorde na bolsa americana. E o preço do Brasil caiu junto. Ah, mas você está me dizendo então que Deus quebrou a safra na Rússia para te salvar? Não, eu estou dizendo que quando eu orei, eu fui salvo e Deus moveu na minha vida. Tudo está na mão de Deus. E Ele me pôs paz no coração. Ficou famosa essa história. As pessoas da corretora, do mercado, falaram: Paulo, você tem um sangue frio, você tem um coração de gelo, como é possível viver essa situação? Porque eles queriam que eu zerasse a posição. Eu falei: não, vai dar certo, isto vai dar certo, isto vai dar certo. Eu aprendi que eu não preciso da circunstância externa para ter paz interna. E nós vamos orar por isso hoje aqui. Você pode receber paz independente da resposta. A resposta vem depois, a paz vem antes. Amém, Paulo André? Amém! Nossa, várias pessoas aqui falando no chat disso, e esse exemplo é uma história de vida, de como conseguir dormir sem paz, né? Acho que serviu pra bastante gente aqui que fica o tempo inteiro mandando: olha, como é que eu durmo com dívida, eu tô com insônia por causa de situação financeira. Tem bastante gente nisso. Eu tenho várias perguntas interessantes aqui que eu vim anotando, por exemplo, de gente que tá falando em relação a problemas médicos. Então, por exemplo, teve gente que falou que tomou remédio para Covid e tá tendo insônia depois. É um lado da insônia, que é uma insônia mais médica. Teve gente que falou: quando eu não sei o que causa a minha insônia, também é talvez um lado mais médico. Tem gente que falou: tenho uma mente muito acelerada e não consigo dormir. Isso também talvez seja médico e não tão espiritual, mas eu vou voltar tudo isso nesse assunto logo após as notícias da semana da Bíblia JFA, porque eu acho que tem coisa que pode ajudar todo mundo que tá olhando aqui. Então, eu vou dar as notícias, eu quero falar pra vocês irem mandando a resposta da nossa pergunta, qual o motivo da sua insônia aí no WhatsApp, no chat, que eu vou ler as perguntas e meu pai vai começar a responder assim que acabar o momento, as notícias aqui da JFA. Mas vamos às notícias. Amanhã começa o Dia da Boa Notícia. Eu já falei um monte aqui do que é Dia da Boa Notícia, mas para a nossa audiência rotativa, você que nos escuta sempre, tenha paciência com quem não escuta, o Dia da Boa Notícia é um plano de leitura onde cada dia você lê sobre um aspecto de uma boa notícia que você vai dar para alguém no último dia. Então são 4 dias que você vai ler, essa vez sobre coragem. Você vai ler um texto e um versículo sobre coragem e no último dia você vai compartilhar uma boa notícia com alguém que você conhece sobre coragem. Então vai lá no nosso aplicativo, abre o plano Dia da Boa Notícia, que você vai, aperta lá que você quer fazer o plano do Dia da Boa Notícia, que ele te manda a notificação: olha, hoje tem o plano do Dia da Boa Notícia, leia a boa notícia de hoje, leia o versículo de hoje, leia o texto de hoje. Tem vídeo também da Elisa e do Edu Tomo explicando sobre o porquê de cada coisa que está sendo falada ali. Então começa hoje o Dia da Boa Notícia sobre coragem. E coragem às vezes é um bom jeito de curar a insônia. Então vai lá e lê. Também entrou novidade no aplicativo essa semana, a voz do Pastor Cornélio, para você que quer ouvir no aplicativo. Saiu a voz robotizada, entrou a voz gravada do Pastor Cornélio, interpretação dele de Esther, Lamentações e Neemias, na versão ARA e na versão ACF. Então você vai lá no nosso aplicativo, escolhe a versão da Bíblia que você quer ler. A gente tem mais de 45 versões, eu não lembro agora. Em português, no mundo inteiro eu não sei todas, eu sei que em português tem mais de 15, 20, várias versões. Aí você clica no botãozinho do áudio lá e você começa a escutar o Pastor Cornélio ler a Bíblia para você. Você também pode ver os vídeos de versículo no YouTube ou pode escutar a Bíblia falada pelo app, é uma das nossas funções. Além disso que o Pastor Cornélio entrou, também entraram 2 novos planos de leitura, um da Editora Vida e um da Mundo Cristão, que são sobre livros. O da Editora Vida é Na Cova com um Leão em um Dia de Neve, e o da Mundo Cristão é A Terceirização da Fé. Então vai lá, olha, você vai ver um pouquinho sobre o que os livros são sobre, você vai ter ali o plano de leitura falando sobre esses livros. Quem sabe você gosta do livro, você gostar, compra. Eles estão com esses livros dispostos. E o nosso YouTube de sempre. O vídeo de destaque dessa semana foi Tenha Paz no Coração, porque ele vive. Foi o vídeo que veio mais visualização. Então depois que acabar aqui o programa, não ouse sair do programa agora. Mas depois que acabar o programa aqui,
Entra lá no canal da Bíblia JFA e procura esse vídeo. Tenha paz no coração porque ele vive. Tem muita gente que tem usado isso para dormir. Tem um vídeo também do pastor Cornélio lendo salmos. São salmos para dormir. Então, se você tá com problema de insônia, precisa dormir, tem uns 3 ou 4 vídeos lá no nosso canal para ajudar você a dormir. Que você vai ouvindo a Bíblia sendo falada, toca uma música de fundo. Não deixe de ver isso se você está com problemas de insônia. O BíbliaCast dessa semana, que é feito pela Gabi e pela Nicole, e o tema é: e quando bate o desânimo? Hein? Tá desanimado? Olha lá o nosso BíbliaCast, tá também nos vídeos do YouTube dessa semana. E claro, você sabe, 2 orações do Pastor Beto por dia, uma de manhã para começar bem um dia e uma à noite para você dormir bem. E também 2 versículos novos por dia no nosso canal. Então é por isso que eu peço encarecidamente, se inscreve no nosso canal. A gente vai colocar mais vídeos ainda, a gente já tá colocando uns 4 vídeos por dia, a gente quer colocar mais coisa pra você. Se inscreve, dá like, esse é o jeito que a gente consegue fazer, aumentar o canal e produzir mais conteúdo pra você. E voltando ao tema de hoje, o tema de hoje é insônia. Eu quero saber mais sobre insônia. Como é que eu faço pra saber mais sobre insônia? No aplicativo da JFA, tem uma área que é chamada temas, que você clica e ele separa a Bíblia inteira por temas. Então tem lá aniversário, morte, insônia, dívida, felicidade, alegria, amigo, paixão. Nossa, mas tem uma pancada de palavra lá. Abre lá, seleciona a palavra que você está em dúvida, por exemplo, o tema de hoje é insônia, e ele vai te mostrar todos os versículos da Bíblia que falam sobre isso. Então, quer saber mais sobre insônia? Tá sofrendo com insônia? Vai lá na aba temas do nosso menu no aplicativo da JFA, clique em insônia, ou clique em paz, ou clique em sono, qualquer palavra que você queira, e veja o que a Bíblia fala sobre esses versículos. É um excelente jeito de você ver o que a Bíblia pensa sobre cada uma das categorias. Então, essas são as notícias da semana. Eu vou parar de enrolar. Voltando à pergunta de hoje, qual o motivo da sua insônia? Em 1 segundo, vamos ver as respostas no momento de reflexão. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com pastor Paulo Oliveira. Momento de reflexão. Se você está ligando agora aqui esse programa, nós estamos falando sobre insônia e que para dormir bem é preciso ter paz. E que para ter paz é preciso descansar em Deus e não nos homens e ter alegria nele, muito mais do que a alegria que vem porque uma boa notícia na terra chegou. Você tem que ter uma boa notícia no céu. Dia da boa notícia começa essa semana aqui. Dia da boa notícia. Nós estamos falando do poder de Deus de te fazer dormir. E a primeira coisa que eu disse é que se você tem insônia, ela pode ser por um motivo extremamente casual, humano aqui. Até por um bom motivo, porque você está em expectativa do grande dia da viagem, por exemplo. Ela pode ser por uma questão que exige a medicina. Eu vi aqui a Sônia Lopes falando. Minha irmãzinha, me identifiquei com você aí, não, com a minha esposa, porque ela falou que ela não dormiu nessa noite, tá com dor nas costas, se sentindo mal, e o marido roncando. Olha, se você tem insônia porque o seu marido tá roncando, o problema não é você, não. Coitadinha da minha mulher, ela não dorme quando tô roncando. Por quê? Porque você tem apneia. E aí, então, isto é remédio, isto é tratamento. Então, muita gente não tem condições de dormir. Polissonografia, vai fazer o exame. Você tem condições clínicas de melhorar a sua performance. Mas o que eu estou dizendo aqui, e nós vamos orar, é que você não dorme porque o seu cérebro não descansa. E o seu cérebro, e você vai mal porque ele também não descansa. Então é um ciclo vicioso. Você está preocupado, ansioso, agitado, e o seu cérebro não consegue descansar, você não dorme. Por não dormir, o cérebro fica pior ainda, aumenta a ansiedade, agitação e preocupação. Como quebrar esse círculo vicioso? Como fazer as coisas funcionarem? Agora aí vamos ver cada situação e o que a Bíblia fala disso, né, Paulo André? Sim, eu vou aproveitar que você falou já de apneia e eu vou falar de pessoas que mandaram mensagem aqui sobre doença, que é o aspecto saúde da coisa e não o aspecto paz. Então, por exemplo, o Denis Carlos, não consigo dormir mais de 1 hora, acho que eu acordo com o meu próprio ronco. Isso é um sinal de apneia. Polissonografia. Cuidado, às vezes não é falta de paz, às vezes é falta de saúde que tá te fazendo não dormir bem. Existe esse lado também.
por exemplo, outra pessoa aqui, aí falando já de saúde mental, eu acho, Cleidmar Justino, preocupação com minha vida. Quando eu vou dormir, eu tenho medo de morrer. Você tem medo de morrer dormindo? Tem muita gente que tem essa condição também, que não consegue dormir por medo de morrer no sono. Isso também é na área da saúde. Tem gente falando que não consegue dormir por depressão. Aí começa a ficar uma área meio turva. Se é saúde, se você precisa de remédio, ou se é falta de paz que tá te colocando essa depressão e ansiedade. Então eu recebi muitas mensagens aqui. E recebi também gente que tem insônia por problemas de saúde que não necessariamente com você, que estão te roubando sono, mas com a sua família. Então, por exemplo, a Monique Figueira. Minha filha tem 12 anos e descobriu uma infinidade de doenças nela. A incerteza tá me tirando o sono. Então, alguém que você se preocupa, a saúde da pessoa não tá bem, tá te roubando o sono. E a última consideração aqui, antes de jogar de volta, como é que faz para ter paz quando perde um ente querido? Que também tem a ver com a saúde, tem a ver com perda. Eliseide de Brasília. Eu não estou conseguindo orar, tenho estado muito preocupado, pois estou acordado, mas não consigo orar. É um monte de coisa na mente e ao mesmo tempo não é nada. Muito estranho isso, eu não sei o que está a ocorrer, e desde a perda do ente querido. Então, como ter paz numa situação dessa, pai? Excelente colocação, porque a paz, ela vem de Deus. Não é a paz, como eu falei, que vem de um conhecimento, de um raciocínio, de uma força, de uma condição. Então, morreu alguém, isso é tristeza. Uau! Olha, eu quero avisar a todos que é de família, a gente espirra de 5 a 7 vezes seguidas. Se ele tá no número 4, ele vai espirrar de novo. Acho que entrei em paz aqui. Então, quando nós estamos numa situação dessa, da tristeza, da dor, da falta que faz, da expectativa ou não expectativa de futuro, o que a Bíblia fala é que nós temos que ser consolados. Consolados. Então, não tente não ficar triste porque alguém morreu. Porque é natural e é importante chorar. É natural e é importante velar os mortos. O que não pode é tornar aquilo num ritual. Aliás, infelizmente, eu fui a um enterro essa semana. Uma vovó lá da igreja, querida, gostava muito de mim, sempre me ouvia, não sei se nem se entendia, mas gostava de ouvir as palavras. E ela era uma pessoa que mostrava carinho. Então, fui lá naquele enterro ali, poucas pessoas, esse momento de Covid, e não é possível deixar de sofrer, de sentir. Não é possível sublimar a dor da perda. O que é possível é descansar em Deus, é clamar a consolação do Espírito Santo. Por isso eu estou dizendo, esse momento de oração é fundamental. Eu quero orar um pouquinho mais com vocês hoje aqui, porque esta oração, ela tem autoridade espiritual, consolação do céu. Tem que desligar algum negócio na nossa mente que está conectando o problema com a nossa vida e não com a solução. É uma chave que tem que mudar. Não estou falando da questão clínica orgânica, que exige remédio, que exige consulta, que exige exame. Eu estou falando desse medo, desta paranoia, desta angústia, que é motivada por razões do pensamento, a falta de emprego, a falta de condições físicas de dar conta do recado, ou extremo cansaço. Então, vamos orar. A sua paz vem do Senhor. Deixo-vos a minha paz vou-la dou, não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, João 16:33 é outro texto que conecta com esse de João 14:27. Deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Deus trouxe Jesus, ele teve a vitória. A vitória de Cristo vai cair sobre a sua luta e a sua derrota vai se transformar em vitória. Nós vamos declarar paz em sua vida. Paz para começar de novo. Paz para restaurar o cansaço. Paz para dar forças para a guerra. Porque a paz prepara a guerra e a guerra ganha a paz. E esse ciclo vem se repetindo.
Maravilhoso. Mais perguntas agora saindo da área da saúde, vindo pessoas que estão falando em insônia em relação... A primeira área eu já perguntei, muita gente falando da área financeira, acho que meu pai falou sobre isso durante o versículo do dia. Outro grande tema aqui que eu identifiquei que as pessoas estavam falando em relação à insônia era em relação à área da saúde. Agora vem o terceiro grande tema que as pessoas vêm falando em relação à área do amor, do coração, do relacionamento. Então vamos lá, mensagens que recebemos aqui. Bom, já li a do Douglas, falou que a esposa dele deixou ele após pedir medida restritiva e isso está tirando o sono dele. Daniela Cecília, me separei e isso está me tirando meu sono. O que eu faço? Kátia Souza, meu marido não quer nada com Deus. Aí já é uma perspectiva diferente, eu achei essa daqui interessante. Não é a perda do relacionamento, mas é dentro do relacionamento o que um quer e o outro quer, e isso tá tirando o sono dela. Camila e Souza, estou com ansiedade, não estou conseguindo dormir à noite, pois estou tentando sair de um relacionamento e não estou conseguindo sair. Isso está tirando meu sono, minha paz, me ajude em oração, por favor. É quase que um pedido de oração aqui também. Amém. Então, muitas pessoas falando em relação, pai, a como lidar com essa perda de uma pessoa que, de um relacionamento, provavelmente a maioria das pessoas que escreveu não queria terminar o relacionamento, porque depois eles estão sofrendo, quem queria era o outro. Como lidar com isso. E também quando tem essa diferença de expectativa no casal, um é cristão, outro não é, um quer seguir a Deus, outro não quer, e isso começa a roubar o sono de um dos dois. Como é que você lida com essa situação que a pessoa que você tá junto, que você tá casada, ela tem uma diferença de... não é de opinião, mas de cabeça, de vida, de, não sei, de princípios, não sei. Ela não é cristã e a outra pessoa é. Deixa eu pegar esse aí que também é muito interessante. Porque essa paz que vem da força... ela também tem a mesma situação no ambiente familiar, né? Então lá o marido e a mulher tem uma discussão, tem um caminho, cada um pensa de um jeito e um quer impor a vontade sobre o outro, então começa uma guerra, aí termina a paz. Como fazer restaurar essa paz? Você que é cristão tem que saber que essa vitória não vem do falar, não vem do pelejar, vem de Deus. Você não precisa ganhar todas as argumentações, você não precisa ter sempre razão, né? Essa frase é famosa, que é melhor ser feliz do que ter razão, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Você tem que entender a hora de não tocar no ponto, não cutucar com a vara curta, não aumentar a palavra. E isso é muito, muito, muito comum no casamento. E geralmente as mulheres falam, porque como elas não têm a força física para impor, elas têm a voz da língua para impor. Então ela fala e chicoteia o marido com uma palavra. E aquilo... tira a paz. Você pode falar alguma coisa que torna outra pessoa louca de raiva. Aí vai quebrar o negócio, vai tentar te agredir por conta da língua. Então, cuidado, porque a paz vem quando você entende a situação e não precisa do outro para poder ganhar sozinha. Deixe a paz de Cristo imperar no seu casamento. Sim, agora uns comentários aqui, por exemplo, Mauso Salvador. Ansiedade, incertezas e perdas é certamente o que me deixa sem sono. Essa é uma pergunta simples, mas difícil também. Então, já que você comentou isso, eu vou comentar algumas pessoas que mandaram comentário falando como que eles venceram a insônia. Meu pai contou o exemplo dele de como ter paz. Por exemplo, oi, boa tarde, eu sou a Nádia de Floriano, Piauí. Basta ler a Bíblia na hora que o sono vem. Então... escute o pastor Cornélio, leia a Bíblia. Tem uma outra aqui que fala que... aqui é Eugênia Tony Messias. Faço meditação, mas não adianta no momento. Isso é um tema que a gente já falou aqui sobre meditação. Existem algumas diferenças de meditação. Existe a meditação que você esvazia sua mente e tem a meditação que você enche a sua mente. E aí tem um programa nosso falando sobre isso. Tem um programa, pai? Falando sobre isso? Sobre meditação? Esse é um bom tema, hein? Do tema aqui? É. Não. Tá bom, não tem, mas em um dos programas que eu não lembro qual, meu pai falou sobre a diferença da meditação entre você esvaziar a mente e encher sua mente. Então, às vezes, Eugênia, você tá fazendo uma meditação que você tá esvaziando a sua mente e não tá conseguindo dormir, tenta meditar enchendo a sua mente da Bíblia, da palavra de Deus. Tenta meditar naquilo que a Bíblia fala, que é justamente a dica de outras pessoas aqui, ó. Lucilene Carvalho, boa tarde, a paz do Senhor. Eu já tive muitas insônias, muitas madrugadas acordadas, mas tomei uma decisão de orar nas madrugadas. Hoje, minhas madrugadas são de paz. Isso. Orar, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia enquanto você está dormindo. O nosso vídeo mais visto no YouTube são Salmos para dormir. Olha lá. Pelo visto tem ajudado muita gente que na hora de dormir escuta
o versículo. E eu quero terminar aqui lendo pedidos de orações, porque meu pai falou que quer orar hoje bastante sobre esse tema, e semana passada eu me alonguei, então vamos lá. Lucas Figueiredo, olhem pela minha mãe, ela se chama Cremilda Xian Singh, sou da cidade de da cidade de Rio das Ostras, Rildas, gosto de lá. O que me faz ter insônia? Tenho 61 anos, fui demitida por ser do grupo de risco e com isso me desenvolveu hipertensão arterial. Aqui na cidade não tem cardiologista no SUS, com o dinheiro que recebi estou pagando para cuidar da minha saúde. O que me faz ter insônia é essa maldita pandemia que tirou meu emprego e minha saúde. Orem por mim. Sim, imagino que a falta de saúde e dinheiro deve estar mexendo com muitas pessoas. Mais pedidos de oração. Carla Alessandra, por favor, ore por mim. Ore pelos meus filhos Adriel, Breno e principalmente o meu pequeno Augusto, que Deus possa vir a dar a visão toda para ele nos ver. Amém e obrigado. Então, pedindo pela saúde dos filhos. Eu tinha separado mais um pedido de oração aqui, mas eu não estou achando. Mas resumindo, desculpa se eu não li o seu, eu estou vendo aqui o chat, está vindo várias mensagens. Resumindo, são as 3 grandes categorias hoje que as pessoas pediram oração. Oração por falta de paz e insônia devido a motivos financeiros, falta de emprego, falta de dinheiro, contas a pagar. Segundo, a motivos de saúde, minha saúde não tá bem, a saúde de alguém que eu me preocupo não tá bem. Terceiro, relacionamentos, o meu relacionamento acabou e eu não tô bem, ou o meu relacionamento não tá bom por diferenças de expectativas. Essas foram as 3 grandes categorias que eu consegui identificar aqui, que as pessoas estão sentindo insônia. Então, vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Senhor Deus querido, nós invocamos o Teu nome aqui. Invocamos o Teu nome agora. Nome poderoso, nome cheio de autoridade, nome sobre todo nome. E nós invocamos o Teu nome nessas situações que foram levantadas pelos nossos irmãos. Sabemos que o Senhor nos deu a inteligência, o Senhor nos deu a capacidade, a condição. Então aquilo que a medicina faz, aquilo que o bom senso aconselha, aquilo que o nosso raciocínio chega à conclusão, que nos vai melhorar, nós queremos, Senhor, clamar a intervenção Tua para que as pessoas entendam isso. Como não falar as coisas que vão trazer confusão, como evitar situações e momentos e lugares que vão tirar a paz. Como não agir de uma maneira louca em relação à própria saúde, ao seu corpo. Mas, Pai, eu quero orar além disso. Eu quero orar por aquelas questões que são espirituais. Aquelas questões que estão tirando e roubando a paz e nos tirando o sono, porque estão além da nossa capacidade, além da nossa condição. Senhor, essas coisas que acontecem em nosso entorno, e nós oramos aqui por essas situações de dinheiro e emprego, a dificuldade de acreditar que alguma coisa boa vai acontecer no meio de uma pandemia. Nós oramos aqui pela situação de quebra de vínculos, de relacionamentos, de ruptura na família. Aquilo que nós queremos fazer o bem e o bem que nós queremos não fazemos. E aí nossos filhos sofrem, nossas mulheres, nossos maridos sofrem. Nós clamamos a Ti agora, Senhor, e a Tua palavra se cumpra. Eu quero declarar o poder da Tua palavra sobre cada um desses motivos. A força que vem do céu, a paz que excede o entendimento, a paz que vem porque o Senhor é, e não porque nós não temos. A paz que vem porque o Senhor é, e não porque nós não temos. Então desce com a Tua paz, inunda com a Tua paz, preenche com a Tua paz, move com a Tua paz. Nós invocamos a Tua paz em cada mente, em cada coração, no poder maravilhoso da glória do Senhor e pela autoridade da promessa da palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Estamos chegando no final de mais um programa aqui e temos um vencedor de hoje. Então, tambores de insônia. Aê, tambores de insônia, hoje deu certo. A vencedora de hoje é a Luziene Batista de Belo Horizonte. Parabéns, Luziene. Entre em contato com a Gabi pelo WhatsApp, onde você mandou sua mensagem, que ela vai te falar como é que faz para ter a assinatura premium da JFA.
Eu quero agradecer muito a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado por assistir mais um programa. Semana que vem estaremos de novo aqui ao vivo às 4 da tarde. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tchau, tchau. Até lá! Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira, de volta na próxima terça.